Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sejam também muito bem-vindos a mais uma noite em comemoração ao mês da família. Queremos agradecer aqui imensamente também a presença do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Antônio Nascimento, a nossa presidente da União Municipal Espírita de Caxias do Sul, a Rosa Festugato, também sua vice-presidente, a Gianete Fórmulo, e também a nossa diretora da área da família da União Municipal Espírita de Caxias do Sul, a Suzy Vieira. Estamos muito gratos pela presença de todos vocês. Hoje estamos muito felizes e gratos a Deus pela presença deste amigo querido, que é muito importante para o movimento espírita, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Neri. Ele vai nos presentear com a palestra A Família no Evangelho. Antes de eu passar a palavra para este grande amigo, chamo a nossa presidente, Cíntia Rama, para a prece de abertura. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome da diretoria da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, saúdo a todos os presentes. Saúdo aos que nos acompanham pelas redes sociais, saúdo ao nosso amigo Godinho. E assim, alegres, gratos pela oportunidade desta noite, convido a todos a serenar. Vamos desacelerando a mente, desacelerando o coração, para estarmos inteiramente aqui, em sintonia com a divindade. Que as bênçãos do alto recaiam sobre nós e as boas inspirações advenham ao nosso querido palestrante da noite de hoje. E assim sendo, rogamos humildemente e com muita alegria ao diretor espiritual desta casa de oração, ao mentor das atividades da noite de hoje, a abertura da tarefa deste momento, com muita paz em nossos corações. E que assim seja. Todos nos ouvem, não é? Então, boa noite a todos e a todas, para que nós possamos assim, neste momento em que nos encontramos, na casa que tem o nome do Divino Amigo, nós possamos juntos receber a sua presença. Porque ele mesmo nos falou que quando duas ou mais pessoas reunidas em seu nome estivessem, a sua presença aí estaria. E desejamos que Jesus esteja conosco e que nós também estejamos com ele. E para isso, é necessário que tenhamos as condições apropriadas para que possamos perceber a sua presença, que muitas das vezes se faz através de uma leitura edificante, pela prece, pela conexão que todos nós realizamos no momento que nos propomos reunir em seu nome. E sejamos a todos votos de muita paz, a paz do Mestre Jesus, que traz a suavidade a todos aqueles que procuram conquistá-la. Era a última metade do século XIX. Era o período em que a novel doutrina, as ideias espiritistas, elas começavam a se alastrar pelo mundo afora. E aqui no Brasil também encontrou um solo fértil
aonde as mensagens, os livros que aqui chegavam, eram lidos, comentados, estudados, e rapidamente, de norte a sul, de leste a oeste, as ideias espiritistas se espalharam. Em uma modesta cidade do norte, havia um pequeno comerciante. Era um homem modesto. Seu nome era André, e foi um dos primeiros a se embevecer com as ideias espíritas. Entretanto, ele era um fervoroso, um ardoroso seguidor e propagador do positivismo. E adentrou ao terreno da doutrina espírita com algumas ideias ilusórias a respeito da filosofia transcendental. E é desta forma que ele, diante da sua família, constituída pela sua esposa, 2 filhos, Léo, era o nome de um deles, Oscar, o nome de outro. André era um homem inteligente, só que a sua inteligência, ela não foi lapidada nas universidades, nem nos bancos escolares. Era uma inteligência natural, podemos dizer nativa. Já trazia consigo esta característica. Era um homem falador, comentava a respeito da situação do mundo na época, falava sobre as virtudes, falava sobre a fraternidade, falava sobre as coisas que nos trazem um sentimento mais elevado. E era assim que, diante desta circunstância, com uma família, elaborando num comércio singelo, que não era rico, mas lhe dava condições de ter abundância no seu lar, de ser feliz. E foi assim que a sua esposa, preocupada e ocupada com a educação religiosa dos filhos, conversava com André a respeito deste assunto e solicitava a ele que pudesse dar aos filhos a educação religiosa. Mas ele, com aquelas ideias positivistas, diante do convite que a esposa fazia, ele sempre se retraía, não aceitava, porque dizia que aquelas ideias igrejistas, as ideias que eram trazidas pela instituição católica à época, já era passada, e que o momento era outro, era um momento de liberdade, era um momento de avanço que estava acontecendo na face da terra e que, naturalmente, a razão daria condições aos seus filhos. Mas ela, mesmo assim, pacientemente, no momento oportuno, voltava ao assunto. André, já que as ideias católicas, o igrejismo, os padres, como você fala, não é o ideal para os nossos filhos, que tal nós fazermos no nosso lar uma educação religiosa para eles? Ele ouvia, mas também continuava ainda persistente. Não dava atenção à ideia da esposa, para que pudesse ter no lar algo que trouxesse aos filhos um conhecimento maior, um respeito à divindade, à crença, à fé, desenvolvendo naquelas crianças esse sentimento. A ideia dele era a ideia de liberdade, que era, naquela época, algo que estava à tona em termos de educação. O tempo passa, ela volta ao assunto e fala para ele mais uma vez: André, se Deus nos deu o papel de pais, é natural que nós temos a responsabilidade para com os nossos filhos, de dar-lhes uma educação religiosa, para que eles possam criar esse respeito com a divindade. Mas ele parecia que aquela conversa inicialmente tocava ao seu sentimento. Passava um pouco de tempo e ele persistia na sua ideia de que os filhos deveriam
ser criados na liberdade natural e provavelmente no futuro fazer as suas escolhas. O tempo vai passando e os seus filhos vieram sair do 5º ano primário, à época, 5ª série primária, depois dos 15 anos. Eram jovens que não gostavam de estudar. Os livros, para eles, era algo não simpático. Os livros sérios nem se fala. Mas o anedotário, as coisas jocosas, para eles, eram muito simpáticos. E a esta altura, André já começava a refletir sobre aqueles convites que a esposa fazia à época a respeito da educação dos filhos. Mas já era tarde. Eles estavam numa idade que não dava mais para retroceder àquela educação. O tempo passa. E certa feita, André, após o trabalho, ao chegar em casa, ele observa um barulho diferente, algo estranho. E ele, naquele momento, em flagrante, observa que os filhos estavam espancando a mãe. E naquele momento, o seu desejo era de banir do lar os seus filhos pelo ato que eles tinham praticado. A mãe, generosa, conversou com ele, pedindo que permanecesse ainda com os filhos, para que pudesse, dentro do possível, educá-los. Ele aquece, e assim o tempo vai passando. Certa feita, o casal é surpreendido com a prisão dos filhos, porque estavam furtando na cidade e, diante da prisão, eles passaram uma vergonha muito grande no meio social. Resolveram, então, desta feita, mesmo a pedido da mãe, a expulsar os filhos de casa. E, envergonhados na cidade, resolveram mudar de endereço e foram morar em outra residência. Essa atitude, ao longo do tempo, apesar dos dois estarem isolados do filho, fora daquele ambiente onde tinham passado vergonha, a saudade, a lembrança dos filhos, onde estavam, permeava o pensamento de ambos quase todos os dias. Certa noite, André acordou com um barulho estranho no corredor da sua casa. E naquele momento, madrugada, ele, desconfiado, apossou-se de uma arma e dirigiu-se pelo corredor a um cofre de madeira que ele encontrou arrombado. E percebeu que havia um estranho dentro de casa, e no meio da sombra ele descobriu outra sombra, era um malfeitor. Era um ladrão na sua casa. Ele persegue o ladrão sem que ele percebesse, e antes que ele fugisse, a queima-roupa, ele atira e a pessoa cai. Com o barulho estampido, a esposa levanta-se, vai ao encontro, acende as luzes, e aquele homem ao chão, com as luzes acesas, fala: meu pai, meu pai. Surpreso, André e a esposa, uníssonos, fala: meu filho, meu filho. Era Oscar, um dos filhos que, nos hábitos de furto, ignorava que aquela casa era dos seus genitores. E naquela noite ali esteve para poder executar os atos que, naturalmente, ao longo das suas vidas, foram praticando. Aquilo na cidade foi um momento que todos tomaram conhecimento. A cidade aplaudiu, porque era menos um malfeitor. André e a esposa, diante daquele fato, não levou para a justiça a origem de quem era aquele homem. Enquanto a própria justiça, que era simpática à sua causa,
porque era menos um malfeitor na cidade, aplaudia a sociedade, mas ele chorava. E após a prisão, quando solto, a sua esposa já havia desencarnado aos cuidados da vizinhança que, em solidariedade, durante o período em que ele se encontrou preso, cuidou dela. Ele, então, teve que vender os bens que possuía para pagar as custas judiciais. E, a partir de então, ele resolveu, com o pouco dinheiro que tinha, viver a sua vida sozinho. Mas sem vontade de laborar, de trabalhar, porque ele estava velho, cansado, não tinha mais forças para executar o trabalho de sobrevivência. O tempo passa e ele vai terminando sendo aquele que vai vivendo da mendicância, da bondade daqueles que, ao seu pedido, lhe ofereciam uma moeda aqui, um alimento ali. E assim ele foi sobrevivendo. Certa feita, ele teve necessidade de atravessar o rio Paulamoso. E chegando à beira do rio, um senhor, um homem de uma estatura avantajada, forte, naquele momento se ofereceu para transportá-lo à outra margem do rio. Ele levava consigo uma bolsa larga, onde ele depositava as migalhas, o pouco que alguém dava de algum recurso financeiro. E ao adentrar no barco, na barca, vai se remando. E ele não observava que aquele homem estava de olho fixo na sua bolsa que carregava. Mas ao fitar aquele senhor, ele começou a imaginar no seu filho Léo. E pensava, se o Léo fosse vivo, talvez parecesse com esse senhor. E foi rememorando, passando, já era entardecer, e quando estava próximo à outra margem, aquele senhor, diante dele, avança na sua bolsa, porque ele tinha observado que não havia testemunhas, e estava próximo de uma margem onde tinha muitas árvores que poderia esconder aquele alvo. E é assim que ele, naquele instante, aposta-se da bolsa, joga aquele senhor idoso na água, dizendo que as águas não falam e que aquele velho não valia aquela bolsa. E naquele momento que fala, já dentro do rio, na água, tentando sobreviver, André grita, Léo, meu filho. Mas foi o último grito, porque ambos, diante daquele momento de sofrimento, tanto para o pai quanto para o filho surpreso, as ondas tomaram conta de André. Esta é uma história que está registrada no livro Reportagem de Além Túmulo, onde Humberto de Campos, no seu linguajar mais poético, vem nos trazer, no capítulo 6, o drama de André, aonde após um colóquio entre os espíritos que ali estavam discutindo sobre a questão da educação, e naturalmente a respeito da educação onde a liberdade é dada para as crianças, para que elas possam viver da maneira que desejam, que era, na época, a moda, o mentor espiritual vem trazer este relato para exemplificar aqueles espíritos que ali estavam discutindo esse assunto, a realidade a respeito da educação e da família. E ele vem resumir dizendo de que a criança sem limite e o jovem sem uma educação sadia são os germes dos grandes males da humanidade. E nós vamos observar de que a família no Evangelho, conforme é o título nos dado para que nós pudéssemos, nesta noite, refletir sobre este assunto, é aquela em que os seus membros, ou parte,
agem de acordo e em conformidade com as lições luminíferas do Evangelho de Jesus, tendo ações, atitudes coerentes com este código de ética divino que nos ensina, que nos esclarece, que nos orienta, que nos consola, que nos dá o roteiro seguro e que um dia, certamente, será o código de ética divino que a humanidade terá como modelo a seguir. A família no Evangelho é aquela que tem este comportamento, que traz para dentro do seu lar Jesus. No momento em que se reúne, numa metodologia de estudo do seu Evangelho. Porque o lar, a família, é o primeiro reduto do espírito imortal. A família no Evangelho é aquela que tem a compreensão da imortalidade, de que somos espíritos imortais, de que a família ela não se restringe apenas ao nascer, viver e morrer e ao encontro que os laços sanguíneos nos unem, porque estes são passageiros. A verdadeira família são as ligadas pelos laços espirituais. A combinação das mesmas ideias, os que estão na mesma faixa vibratória, são espíritos ditos simpáticos, não porque são belos na sua fisionomia exterior, mas são simpáticos pelos gostos, pela condição espiritual em que já se encontram. Estes são os verdadeiros laços. Os laços de família ligados pelos laços espirituais que nós estamos construindo, graças à família ligada pelos laços sanguíneos, que é a oportunidade que o Criador dá à criatura para que possamos conviver numa diversidade pelos legados que vamos adquirindo ao longo das existências e, naturalmente, pela vida de relação, tendo comportamentos equivocados, afastados da lei divina, e que nos compromissamos perante a lei, de forma individual ou coletiva, e que o Pai nos coloca nesta grande escola, que é a família ligada pelos laços sanguíneos, para que nós possamos reparar estes equívocos do passado que já deveriam ter sido reparados. E é por isto que nós não encontramos na família ligada pelos laços sanguíneos aquela família ideal. Espíritos todos na mesma faixa, vivendo em harmonia, em paz. É porque neste cadinho, neste laboratório, que adredemente foi preparado, porque nenhum de nós nascemos sem propósito. Todos nós, individualmente e coletivamente, temos propósito existencial. E antes de nascermos, a família na pátria espiritual, ela assume compromissos. Compromissos com a constelação familiar, compromisso consigo individualmente, cada um, compromisso com o governador espiritual daquele país onde irá nascer, mas, sobretudo, o compromisso com o governador espiritual do planeta, que é Jesus. Para ajudá-lo a construir esta fraternidade universal, a construir este mundo novo, este mundo cristianizado. Então, a família ela é preparada antes com os compromissos assumidos. E, naturalmente, os pais chegam primeiro, por isso que são pais, para que possa preparar-se e, ao mesmo tempo, preparar a família, porque a família é o primeiro cadinho de acolhimento do espírito imortal. Ao nascermos, quem nos acolhe é esta família ligada pelos laços sanguíneos, onde ali nós vamos ter os reencontros com aqueles que, de maneira mais direta ou indireta, temos compromissos assumidos. São os nossos pais, que têm a responsabilidade
responsabilidade da educação. E aqui eu faço um parêntese para que nós possamos entender e colocarmos a cabeça na mesma página sobre educação. Normalmente dizemos que a instrução é educação. Há uma grande diferença. Conforme o codificador Allan Kardec nos traz em o Evangelho segundo o Espiritismo, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educar é criar novos hábitos. A responsabilidade dos pais é de evangelizar, é de educar os filhos. As instruções, a escolaridade, fica por conta das escolas que nós frequentamos, que nos instruem a respeito das ciências que tratam do princípio material, tratam das coisas materiais. Porque no universo nós já aprendemos, existem dois princípios. Existe a matéria, existe o espírito e o Criador, Deus, acima de tudo. O que não é matéria é espírito e vice-versa. O que não é espírito é matéria. Mas o espírito utiliza-se dela para o seu crescimento intelecto moral. Então, a instrução, ela possibilita conhecermos os mecanismos da lei divina que faz com que a matéria se apresente nas suas dimensões variadas, mas especificamente na que nós estamos, uma energia mais densificada, que nos dá a sensação de que as coisas que nós pegamos têm suas propriedades, como nós estudamos na física, mas na realidade, no universo, nada é parado. No universo, tudo é movimento, tudo é sinergia, tudo é trabalho. O Criador, ele cria a todo instante, conforme Jesus nos falou, mas não faz cópia. E tudo está nesse sinergismo energético que a própria ciência já diz que tudo é energia. E que a própria matéria é uma energia mais densa e que ela se apresenta em energia em várias fases. Isto nós aprendemos nas instruções, nas escolas, mas o aspecto moral, a educação, a criação de novos hábitos se faz pelos exemplos. E é no lar o cadinho aonde os filhos são recebidos pelos pais. A maioria do tempo é no convívio com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, quando os tem. E é ali naquele momento que o espírito é acolhido. Muitas das vezes, nós nos responsabilizamos para acolhê-los, algozes, inimigos do passado, como filhos. E, naturalmente, este compromisso, diante da realidade de estarmos juntos, muitas coisas reminiscentes no nosso inconsciente podem vir à tona. E aí o grande trabalho da educação. A educação para que possamos, no meio familiar, dar aos filhos as primeiras noções da religiosidade, do respeito, da fraternidade, pelos exemplos, porque quando estamos casados, passamos a conhecermos uns aos outros. Na minha época, que já tenho cabelos grisalhos, né, mas isso não significa idade, havia um namoro. Namorávamos, olhávamos a namorada longe. No dia que aproximava da casa, tinha um batalhão em volta. Era o pai, a mãe, o irmão, e a gente não ficava sozinho. Era sempre alguém ali, tinha um horário para poder. E o dia que pegava na mão, meu Deus do céu, era um êxito que isto acontecia. Aí depois vinha noivado, mas os namorados sempre se encontravam bem vestidos, cheirosos, cabelos penteados,
Era uma maravilha. A namorada era sempre bonita, linda. O namorado, da mesma forma. Só depois de casado é que nós iríamos nos ver realmente. Ao acordar, cabelo desfeito, né? Sem estar pintado, como realmente nós somos. Esta era uma realidade que nós vivíamos. E naquele momento, aqueles que estavam casados passavam a interagir-se para se conhecer. Ver os filhos. E quando vê os filhos, nós temos a responsabilidade de educá-los. Não é assim? Mas na família é mão dupla. Porque o comportamento dos pais é seguido pelos filhos. Eles aprendem muito mais pelos exemplos do que pelas falas. E os hábitos daquele casal enamorado e agora convivendo com seus hábitos próprios e cada um descobrindo o outro, porque antes esta oportunidade não existia, nós trazemos conosco as nossas imperfeições. E os filhos estão ali atentos. A primeira namorada é a mamãe. O homem mais forte do mundo, super-homem, é o papai. Mas quando a gente vai crescendo, vai vendo que não é tanto assim, né? A mamãe é bonita, mas não é tão bonita quanto a gente pensava, né? É aquela namorada, mas não é tão assim. A mesma coisa do pai. Achávamos que era, mas depois nós vamos verificando. Se nesse cadinho do lar, na família, começa então a haver uma educação dos pais que começam a mudar hábitos enquanto sozinhos, tinham um certo comportamento, mas com os filhos mudam os comportamentos até para cuidá-los, mas, sobretudo, se desejam educá-los, tem que primeiro ser educado. Porque talvez antes uma fala que poderia ter o esposo com a esposa sozinhos, não vale a pena ter diante dos filhos. Talvez a conversa tenha que ser mais em particular, para não dar um mau exemplo de desunião, de intriga, de briga. Porque nós falamos em paz. Desejamos um mundo de paz. Mas devemos lembrar que não são as armas que fazem a guerra. Os homens se utilizam das armas. Quem faz a guerra são os homens. E se nós desejamos a paz, nós devemos ter o cuidado de criar os nossos filhos, ensinando-lhes respeito, fraternidade, amor, paz no ambiente e principalmente nos momentos mais críticos, nós podermos fazer o equilíbrio para que a paz permaneça nas nossas atitudes. Porque a família, ela é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. Porque é da família que saem os membros para a sociedade. Diz os sociólogos que a família é como uma indústria. A indústria, ela produz um produto, seja ele qual for, para levar à sociedade na sua melhor qualidade. Tem prazo para que não deteriore, para que possa ser consumida com a qualidade devida. Porque se estiver deteriorado, um consumo de um alimento ou de qualquer outra coisa traz prejuízo à sociedade. Então, a empresa, ela prepara o seu melhor produto para levar à sociedade. E eles dizem que a família é como se fosse uma empresa, cujo produto são os rebentos, são os filhos, que ao serem educados, criados em conformidade com o bem, com a prática do bem, são entregues à sociedade como homens de bem, que vai construir uma sociedade melhor. Quando a família, ela deixa de cumprir o seu papel educativo, entrega à sociedade um produto deteriorado. E que vai deteriorar outros. E que vai fazer com que os comportamentos eles sejam inadequados por ausência de uma educação sadia. E é neste cadinho do lar, aonde esta base
sobre a qual a sociedade se erige, se edifica, é a grande responsabilidade dos pais para dar aos seus filhos as noções de responsabilidade. Em casa, tem trabalho. A lei diz que a criança não pode trabalhar. Mas em casa, se os pais fizerem os deveres que devem ser dos filhos, estará levando os filhos ao hábito da ociosidade. Mas tem deveres em casa que os filhos podem participar. Ao levantar, arrumar uma cama. Porque ao deitar, a cama estava muito bem arrumada, que a mamãe assim fez. Lençol cheiroso, arrumadinho, e naturalmente ao se cobrir, desarruma. Custa alguma coisa dar a responsabilidade àquele filho que ao acordar, coloca o lençol do seu jeito, talvez não tão bem arrumado. Depois a mamãe vai lá, ou o papai, e arruma ele direitinho. Quando ele chega do colégio ou de qualquer atividade, ele vai ver que a cama está melhor arrumada. Ele vai aprender. Mas se ele não arruma a cama e chega e a cama está arrumada, se em casa ele faz os utensílios que existem no dia a dia, ele utiliza, mas não se preocupa de levar para o local certo. As coisas que se encontram arrumadas, ele desarruma e continua deixando desarrumado. São detalhes, são coisas muito singelas, mas que traz uma representatividade muito grande na educação dos filhos, para que nós possamos, uma família no Evangelho, poder agir em conformidade com as lições luminíferas do Evangelho de Jesus, que nos dá a responsabilidade de educá-lo. Nós temos os filhos, temos o dever e a obrigação de observá-los. A pandemia trouxe grandes ensinamentos para a humanidade. Primeira pergunta: para onde a humanidade estava caminhando? As crianças em tenra idade estavam sendo terceirizadas a pessoas ou a instituições, com justificativas para uma vida melhor, para melhores recursos financeiros, mas em compensação deixa-se a criança de manhã, pegava-se à noite, se estava na creche. A primeira queda ao tentar andar, o papai e a mamãe, quando recebia, também a informação dos cuidadores de que já estava querendo andar. Mas quando chegava em casa, já estava na hora de dormir, os pais voltavam para dormir e a cuidar no outro dia de manhã. Talvez no fim de semana que tinha um contato maior. O primeiro papai, mamãe, quando assim chamava, era também dito pelos terceirizados, que os avisavam. As crianças na pandemia adoraram, porque o papai e a mamãe ficavam em casa. Começou a contar história, a ajudar no dever de casa, a ensiná-los, ter a presença do papai e da mamãe que antes não tinha. E ainda bem que o pós-pandemia não é igual antes. Pandemia já foi avisado pelos benfeitores espirituais. Graças a Deus tem o home office, ou seja, o trabalho em casa, onde os pais podem perfeitamente trabalhar e permanecer com o reduto familiar, procurando educá-los. Porque são os pequenos hábitos que a educação, que é a verdadeira evangelização, o exemplo que os pais podem dar para os filhos. Ah, mas como eu vou ensinar meu filho amor? Tem muitas maneiras. Ah, mas eu não sei bem amar, porque eu sou nervoso, eu não consigo. Vou dar um exemplo simples. Filhinho e filhinha, vamos fazer um passeio? Vamos. Nós já preparamos o local. O local, ele tem um caminho que é
com pedras de seixo. E o outro tem um caminho com aquela grama bem macia, né? Que eu não sei exatamente o nome, mas é uma grama fofa. Né? Quando a gente pisa assim, o pé se acolhe. Aí nós vamos passear. Meus filhos, vocês sabem o que é amor? Amor, mamãe, papai, vou dizer do seu jeito. Vamos ver o seguinte, olha só. Vamos andar aqui. Aí anda descalço, naquele terreno que é pedregoso. E aí, quando chegar, sentiram? Sentiram. Sabe o que é isso aqui? Ah, isso dói, isso escorrega. Isso é desamor, meu filho. Então, papai e mamãe, o que é amor? Vamos embora lá. Vai no outro caminho, descalço, e deixa andar naquela grama. Grama macia, acolhe o pé. Né? Quando chega do outro lado, e aí? Ah, aqui é muito bom, é gostoso. Pô, meu filho, isso aqui é amor. Educou. Mas fica na obrigação de, em casa, acolher como aquela grama. Olha a educação de mão dupla. É o Evangelho de Jesus que nos ensina a amar uns aos outros conforme Ele nos amou. E às vezes nós temos dificuldade até de saber fazer o amor chegar pelo sentimento. Mas nós podemos ajudá-los e a nos ajudar a compreender que o amor, ele acolhe, que o amor é fraterno, o amor não machuca, o amor é sereno, o amor dá paz. E a família do Evangelho, porque o Evangelho é amor, tem que praticar em amor. Mas em casa, nós temos lá 3 filhos, sem portas, para que nós possamos entender o raciocínio. E um certo dia, chegamos em casa e distribuímos para os filhos alguns bibelôs, alguns doces, algumas coisas. E notamos que um deles pegou aquele negócio e, prestando atenção, os pais atentos, só esse daqui, a gente precisa ter um pouco de atenção. Na próxima vez, a gente traz um pacote daqueles biscoitos ou batata, seja o que for, que eles gostam, e dá para aquele. E vamos ver como ele se comporta. Certamente ele já traz com si os seus instintos, que todos nós trazemos. E cabe aos pais, na educação, que é o conjunto dos hábitos adquiridos, mas no educar é a aquisição de novos hábitos. A gente observa que aquele filho tem um hábito egóico, porque ele pegou o pacote, foi lá para o canto, não deu para ninguém, não ofereceu e olha, e às vezes fica ali, se o irmão pede, ele birra, não quer dar. Podia passar batido, né? Grande oportunidade para, naquele instante, lembrar daquela síntese que o mentor espiritual, no exemplo que ele conta, que vos trouxe no início, que diz que a criança sem limite e o jovem sem orientação sadia são os grandes males da humanidade. É um momento de ensinar-lhes o limite. Chama e ensina ele a compartilhar. E se for biscoito, 30 biscoitos, temos 3 filhos. Se ele não souber contar, a gente conta, e agora você vai pegar, você vai compartilhar. Aí ele vai pegar dos 30, tira um, dá para um irmão, tira o outro, dá para o outro irmão. Compartilhou, né? Mas não é o correto. Não, meu filho, pode recolher. Tem 30 biscoitos, 10 para cada um. Ele vai ficar aborrecido. Vai ter trauma. Trauma. Graças a Deus que o trauma é no lar. É na família, porque é um trauma de amor. É a educação. Porque aquele que não tem o trauma no lar, vai ter fora do lar. E o trauma fora do lar é danoso à sociedade. O trauma fora do lar vai lembrar o Léo, vai lembrar o Oscar.
porque foram criados em liberdade, conforme a ideia de André, sem limites, na época correta, sem a orientação sadia, quando jovens, porque quando ele começou a refletir sobre o assunto, já era tarde. Uma planta, ela sempre tem uma destinação, ela segue normalmente a luz do sol. Mas nós queremos tirar ela daquela posição e fazer ela um desenho. Nós podemos fazer, porque muitos assim fazem, floricultores, pessoas que cuidam. Assim que o rebento floresce, eles começam a direcioná-lo amarrando. A planta quer ir para lá, mas ele amarra para cá. Aí a planta é obediente, ela vai ficando por ali. Mas só que ela vai engrossando. E chega um momento que o caule não dá mais para você mexer. E quando você desamarra, ela está na direção que você quer. Depois que o caule engrossa, não dá para você mudar. Ou você corta, ou você estirpa. É por isto que no lar é o melhor cadinho para nós educarmos os filhos. Certa feita, um desses 3 filhos foi uma festa de aniversário. Ao chegar na festa, era um aniversário muito bonito do amigo. Um bolo que o próprio pai e a mãe, ao olhar, deu vontade já de passar o dedo no glacê e saborear. E aí os pais estavam distraídos, quando viu o filho, foi lá e passou o dedo. Aí um olhou, outro olhou, achou engraçado, os pais também olhou e achou engraçado. Perdeu uma grande oportunidade. É o momento de dar um limite. Vem cá, meu filho. Chama no cantinho para não passar vergonha. E explica para ele, olha, meu filho, esse bolo é do seu amiguinho. Vai ter a hora de cantar o parabéns. Ele vai distribuir o bolo, vai cortar, você vai ter um pedaço enorme do bolo. É falta de educação, é impaciência. Você fez errado. Não faça mais isso. Você vai pedir desculpa ao seu amiguinho sobre isso. Tá bem? Não faça mais isso. Aí o filho olha, com certeza, pode ficar um pouco chateado, envergonhado. Ah, papai, eu ir lá falar com ele, vergonha. Não, você vai lá para pedir desculpa, que foi sem querer que você fez isso. Tudo bem, falou em particular. Ele vai lá, se desculpa do amigo, talvez o amigo nem viu que ele passou mesmo, mas tudo bem, passou. Este pai, ou esta mãe, tem uma visão de futuro. Porque naquele momento, deu o limite para alguém que precisaria ter paciência, esperar o momento certo. Porque quando jovem ou quando adulto, na vida de relação, há momentos que nós temos que esperar. Seja na própria relação sexual, que naturalmente hoje aparece a mãos cheias para que se faça sem responsabilidade. Se você esperar um pouco, você pode praticar um ato sadio, porque é divino, quando se faz com responsabilidade. Não é válido quando se tem libertinagem. Mas quando se tem responsabilidade, chega-se numa fila enorme e você entra na fila pacientemente, porque você aprendeu com o papai que é necessário ter paciência, porque se existe a fila, tem uma razão. Aí você entra ali, de repente, quando você menos pensa, você está lá. Se você estiver na Bahia, você sabe como é que é a fila na Bahia? Fila muito grande. Os baianos, eles botam os chinelos na fila e vão sentar na cadeirinha, fica lá sentadinho, aguardando. Aí na hora que chegou o chinelo dele, ele vai lá, calça o chinelo, vai. Aí o outro também fica guardando e assim vai. Quer dizer, é a paciência que nós podemos ensinar no cadinho do lar, a família no Evangelho de Jesus. Há muitos caminhos, mas para que isto aconteça, nós temos que usar a metodologia. A metodologia que Jesus nos ensinou, quando na casa de Pedro,
no momento em que as discussões estavam saindo para coisas inúteis, ele chama Pedro, pede para pegar as escrituras, e a partir daquele momento reúne-os, a família, em volta de uma mesa, e leia as escrituras para comentar e refletir sobre aqueles ensinos. É assim que ele ensinou que o evangelho no lar deve ser praticado. Então a família com Jesus pratica o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. E vai dando aos filhos a noção de responsabilidade que o evangelho de Jesus nos traz. A consciência do ser imortal. A consciência de que nós nascemos com propósito existencial. Que ninguém nasce para tirar férias. Que nós nascemos durante uma existência num seio familiar, onde nós encontramos afetos e desafetos, com o objetivo de nós nos repararmos, para podermos estreitar os laços de fraternidade que nos unem, para que, quando voltarmos à pátria espiritual, se não formos completistas, pelo menos cumprimos grande parte dos compromissos que assumimos com aqueles algozes do passado, que agora é meu irmão, que talvez seja o meu pai, talvez seja até a própria esposa ou esposo, mas que naquele cadinho ali está o melhor laboratório que o Pai dá à criatura para que ela possa crescer à luz do Evangelho de Jesus. E, naturalmente, quando a família está no Evangelho, podemos ter certeza que os filhos, os rebentos, estarão na sociedade como homens de bem, porque saberão respeitar o outro, saberão ver na dor do outro a sua própria dor, saberão entender de que a vida, ela não se resume ao nascer, viver e ao morrer. Ela transcende ao nascer e transcende ao momento que nós voltamos à verdadeira vida. Tira os antolhos que naturalmente o materialismo traz, ou daqueles que não têm a reflexão sobre a imortalidade. Eu digo a reflexão porque todas as religiões admitem a imortalidade. Prestemos atenção, só não refletem. Certa feita, conversando com um amigo, um padre, ele sabendo que eu sou espírita, aí, diante da conversa, ele sempre com dúvidas a respeito, eu disse assim: vem cá, se você faz missa para o 7º dia, 30, quantidade de dias, anos, para alguém que já morreu, você faz a missa, porque você acredita que a pessoa realmente não morreu, ela continua viva, ou faz a missa para enganar os familiares que estão aqui? Aí ele olhou para mim, deu risada, e ele falou: o senhor tem razão. Nós fazemos a missa para alguém que nós sabemos. Nós dizemos que vai para o céu, inferno, purgatório, limbo, que é a única diferença que tem nas religiões. Porque a outra diz que a gente fica dormindo, aguardando o dia que vai chegar o Salvador para nos libertar. Se eu estou dormindo, é sinal que eu estou vivo. Então, as religiões todas admitem a imortalidade. A diferença está na explicação de como é a verdadeira vida. E a única, não por privilégio, que explica realmente a vida verdadeira como ela é a doutrina espírita. Porque foram eles que criaram a grande rede social. Foram eles que vieram dizer como é a vida no plano espiritual. Vieram dizer a Kardec: somos espíritos. Vieram dizer a Kardec: eu fui suicida e não vale a pena ser suicida. Vieram dizer a Kardec: somos felizes, porque tive uma vida onde eu pratiquei o bem. E assim vieram trazer revelações da vida no plano espiritual. E que mais tarde, graças ao planejamento do Cristo, tivemos aí mediunidades abençoadas que vieram trazer a vida verdadeira no plano espiritual como ela é, através das obras que estão aí disseminadas pelo Espírito André Luiz, Emmanuel, tantos outros, que nos traz as informações do plano espiritual.
nos preparando para a verdadeira vida, que é a vida depois desta vida, que nos é conduzida pelo veículo da morte, que foi tão pintada ao longo do tempo como algo tenebroso, como algo negro, e que na realidade há 2000 anos Jesus matou a morte. No momento que as Escrituras previam que o Messias apareceria no terceiro dia, e ele cumpriu o ato do Gólgota, apareceu várias vezes, várias pessoas, para não deixar nenhuma dúvida a respeito da imortalidade. E durou 313 anos da nossa era, a pulcritude da sua mensagem, do seu evangelho, sendo pervertida depois pelo Império Romano, e aí prosseguindo pela Idade Média, até que o advento do Espiritismo veio iluminar mentes, como naquela última metade do século XIX, iluminando a mente de André. Mas ainda, com os atavismos, as ilusões, e pelo fato de ser um seguidor ferrenho, defensor do positivismo, não pôde enxergar a mensagem cristã que o Evangelho de Jesus redivivo veio trazer. Porque se ele ouvisse a voz da esposa para educar os seus filhos no próprio lar, à luz do Evangelho, certamente Léo e Oscar seriam homens de bem na sociedade e não teriam atos como tiveram, e que a própria lei divina veio trazer o ensinamento a André pelos fatos que nós relatamos, aonde um homicídio do próprio filho e depois o homicídio do filho para com o pai. Desta forma, queridas amigas e queridos amigos, a família no Evangelho é a grande solução para a humanidade. Somente com Jesus nós conseguiremos avançar. Recentemente, um amigo espiritual, em uma das suas mensagens, veio nos dizer que a humanidade terá que se cristianizar. Se ela não se cristianizar, ela vai acabar. Como a humanidade não pode acabar, a vitória será de Jesus. Então, nós estamos vivendo uma época, a época do Espírito, aonde momentos graves fazem estes instantes que nós estamos protagonizando, mas com um futuro promissor, um futuro que nos vislumbra uma terra regenerada, uma terra onde a fraternidade cada vez mais vai se intensificando à proporção que as famílias vão tendo no seu próprio lar a presença de Jesus. A pandemia tem um fato interessante. Muitos reclamam que as transmissões virtuais levaram as pessoas a ficarem em casa. Sim, muitos ficaram, até por comodidade. Isso é verdade. Preferem ficar em casa do que voltar à casa espírita. E a casa espírita precisa de trabalhadores, principalmente aqueles que antes da pandemia davam o dinamismo, a sinergia à casa espírita, e não retornam ao trabalho, a casa vai sentir, mas o trabalho vai continuar. São poucos os trabalhadores, vão ficar assoberbados, sim, mas vão dar conta do recado. Então, aqueles que continuam em casa, com comodismo, pensem. Mas tem um fato interessante. Antes, nós íamos buscar Jesus na casa de oração. Com a pandemia, Jesus chegou à nossa casa. Porque começamos então a ouvir lives, a participar. E naquele momento a família, por estar isolada, começou então a observar coisas e a escutar coisas que até então passavam despercebidas, a falar da imortalidade, a falar de uma esperança, da vida depois da morte, no momento em que a desencarnação era em massa. E hoje, nós observamos muitos frequentadores às casas, porque querem conhecer o Espiritismo. Porque diante daquele momento pandêmico,
tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra consoladora, de ouvir uma palavra de esperança, de vida após a vida, e não tinham ainda a oportunidade de entrar ou adentrar a uma casa espírita. E muitas casas hoje estão acolhendo pessoas que chegam pela primeira vez para quererem conhecer o Evangelho de Jesus redivivo, que é o que o Espiritismo nos traz, as lições luminíferas do Evangelho de Jesus, para que nós possamos compreendê-lo de uma forma mais direta, mais clara, com uma chave fácil para abrir uma porta que nos ensina o único caminho conforme Jesus nos ensinou. A família no Evangelho é aquela que tem a convicção da imortalidade, tem a convicção de que a vida é apenas uma para o espírito imortal. Mas as existências são inúmeras, são várias experiências para que nós possamos, na convivência da vida de relação, que tem consequências morais, realizar estas relações entre nós de forma amorosa, de forma fraterna, compreensiva, lembrando o ensinamento maior de Jesus, que é amar até o inimigo. Porque amar a quem nos ama fica muito fácil, não tem muito esforço. Agora, amar a quem não nos ama, este é o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. Porque no dia que ninguém tiver inimigo, é sinal que todos estamos amando uns aos outros e já estaremos no mundo melhor, no mundo regenerado. É o caminho, é o desiderato que cabe à família evangelizada, à família do Evangelho, fazer deste cadinho um laboratório perfeito para a educação dos filhos, dos pais, que naturalmente se faz uma via de mão dupla, e entregar à sociedade homens de bem, para que não mais haja guerra, mas haja paz, haja fraternidade, a fraternidade universal, que ninguém olhe para o outro como um estrangeiro, como um vizinho, mas como um irmão, filho de Deus em humanidade. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, vivendo na mesma casa que Ele nos deu como laboratório para o nosso crescimento intelecto e moral. Que Jesus possa nos abençoar cada vez mais. Que o seu Evangelho seja para cada um de nós um roteiro às nossas vidas. Porque é um código de ética divino que está aí à disposição para que nós possamos nos esclarecer, nos orientar e nos consolar. Que a nossa consciência tranquila seja um consolo, mas que para isto se faz necessária a ausência do mal como uma estratégia em nossas vidas. E que jamais esqueçamos da prece. É a fortaleza que nós temos, porque é o elo divino que nos prende como criaturas ao Criador. Todos nós estamos presos a Deus, nosso Pai, por esse laço que nos une e que é ativado no momento em que conjugamos o nosso pensamento e o nosso sentimento, seja para louvar ao Pai, seja para rogar ao Pai, ou para pedir, no momento que recolhemos ao quarto íntimo e oramos em gratidão a Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos olhar a família com esse olhar que o Espiritismo nos traz, fazendo com que na nossa casa tenha Jesus sempre conosco, pelo menos uma vez por semana, com a metodologia do Evangelho do Lar. Hoje, aqueles que assim fazem já têm desde o berço materno. Aquele que vai chegar no rebento após 9 meses, ou aquela, e falo aquele, é o espírito que pode ter a indumentária, masculina ou feminina,
já desde o berço, sendo envolvido neste ambiente de paz, com a mensagem divina que o Evangelho lá traz, banhando as mentes, balsamizando os corações dos familiares. E, naturalmente, ao nascerem, já estarão adentrando nas possibilidades que os pais têm de poder levar a casa espírita, não para que a casa espírita evangelize os filhos, porque quem evangeliza é o lar. A casa espírita, ela complementa, ela ajuda. É apenas uma vez por semana, durante um período de 1 hora, 1 hora e meia, 2 no máximo, que os nossos filhos estão sendo acolhidos naquele ambiente que nós mesmos frequentamos e damos a ele como exemplo o melhor que nós temos. Porque a melhor religião é aquela que nos faz bem. Se nós abraçamos a doutrina espírita, é claro que devemos levá-la à doutrina espírita. Mas se nós casamos com alguém que não abraça a mesma doutrina, já precisamos praticar a caridade entre nós, os casais, para chegarmos a um acordo de paz e os nossos filhos poderem conhecer ambas e, naturalmente, seguir mais tarde aquela que mais lhe aprouver. É dever nosso, como espíritos imortais, com compromissos assumidos como alto, de educar os nossos filhos. Que nós possamos fazer à luz do Evangelho e que a nossa família seja uma família no Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. E muito obrigado pela atenção. Então, em nome da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, nós queremos agradecer o nosso querido amigo Odinho, sua bela explanação, com palavras de ensinamento, de amor, né? Ternura. Então, assim, eu convido a todos, que agora chegou a hora da nossa fisioterapia, os nossos queridos amigos do passe. E continuando nessa harmonia que se encontra na nossa casa, nessa paz, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e colocar nas suas mãos as nossas necessidades, as nossas angústias, porque Ele é nosso Pai, Ele tudo sabe, Ele tudo vê daquilo que nós necessitamos. Pai de amor e bondade, te somos gratos por este momento. Te somos gratos pela vida, por conhecer o Espiritismo. Essa doutrina que nos norteia, que nos mostra o caminho correto a seguir. Te pedimos, Senhor, também, que tenhamos sempre a capacidade de educar as nossas crianças, para que tenhamos no futuro seres melhores para um mundo melhor. Agradecemos a toda a equipe espiritual, aos nossos mentores amados que estão aqui conosco neste momento, doando os seus fluidos de amor e de luz. E que a paz e o amor de Jesus esteja com todos vocês. E que assim seja.